Deus abençoe os irmãos nesta manhã. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé. Graças a Deus chegou o domingo. É quase como um discurso único assim entre os irmãos, né? Que bom que chegou domingo, né? Que coisa, aí eu conversando com os irmãos, digo, ufa, ainda bem que eu não sou o único. É o amor, é o carinho, uns para com os outros, não é verdade? Isto é um fato, né? O amor de um para com os outros e o amor pela palavra, né? Porque os dois grandes mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Fechamos nossos olhos. Bendito Pai, rendemos-te graças, Deus, nesta manhã, Senhor, por Tu ter nos escolhido, Senhor, para entrarmos em Tua presença, Deus. Ó Pai, Tu dirigiu os nossos pés até Tua casa de oração, e nesta manhã, Pai, aqui estamos com um coração grato, Senhor, prontos para Te adorar, Pai, prontos, Senhor, para Te render louvores, Senhor, engrandecer a Tua majestade santa, Deus, Pai celestial, amém. Queremos, Senhor, simplesmente, Pai, nos derramar em Tua presença, ó Deus, e nossa alma, Senhor, se deleitar, Pai, com as delícias, Senhor, a qual Tu tens preparado para os Teus filhos, Senhor. Em grande expectativa estamos, Pai, para ouvir a Tua voz, Senhor. Usa o Teu Filho nesta manhã mais uma vez, Pai, abre-nos para nós a Tua palavra, cresça-nos, ó Deus, em entendimento, graça e sabedoria, Deus. Ó Pai, recebe os louvores, Senhor, olha os pedidos de oração, Senhor. Oramos pelo nosso pastor, Pai, pela irmã Sueli, amém, pelo irmão Neville, por toda a sua família, Senhor. Ó Pai, e que nesta manhã, Senhor, o Teu nome venha a ser engrandecido em nosso meio. Ó grande Espírito, oramos para aqueles que não puderem estar aqui hoje, Senhor, mas elevamos eles em Tua presença, Pai, para que Tu venha abençoar, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Ó Pai, te pedimos isso no Teu precioso nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo, porque Ele é digno de toda honra e todo louvor. Lembrando que somos nós que fizemos o culto, lembrando que somos nós que geramos a atmosfera. Aleluia, louvado seja Deus. Então vamos inundar este lugar, irmão, com a atmosfera celestial. Glória a Deus. Olhando para Cristo, pude ver em Sua palavra que o noivo está aqui, atrás de você, atrás da sua noiva amada, amém? Vamos adorar? Olhando para Cristo, pude ver em Sua palavra que o noivo está aqui, atrás de sua noiva amada. Para casa agora eu vou, e com Ele vou morar, pois o meu Senhor em uma nuvem veio revelar. O que Ele fez? Abriu os 7 selos e mudou toda a história. Deu para sua noiva o poder de sua glória. Ele está aqui e os pés dela está usando. Creia, meu irmão, este foi sempre o grande plano. Olhando para Cristo, declare. Olhando para Cristo, pude ver em Sua
glória, Ele está aqui e os pés dela está usando. Creia, meu irmão, este foi sempre o grande plano. Olhe, a noiva vai passar outra vez, marchando agora em perfeito amor. Os trovões soarão bem cedo, graças a Deus, trazendo as vestimentas para a noiva do Senhor. Olhe, a noiva, olhe, a noiva vai passar outra vez, marchando agora em perfeito amor. Os trovões soarão em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do... Abriu 7 selos, abriu o céu e mudou a minha história, e mudou a minha história. Mostrou meu novo nome e o poder de sua glória. Ele está e os meus pés está usando. Creia, meu irmão, você faz parte deste plano. Adore. Olhe, a noiva vai passar outra vez, marchando agora em perfeito amor. Os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do Senhor. Olhe o noivo, ele está aqui, falando agora em seu coração. Se apronte, é hora de partir. Venha para a luz, saia dessa escuridão. Venha para a luz, saia dessa escuridão. Venha para a luz, aceite a revelação. Graças a Deus. Vamos ouvir o irmão Pablo louvando com a congregação, amém? A adoração não pode parar. Vamos continuar adorando a Deus. Enche o meu coração quando eu vejo Cristo com o livro na mão.
que eu volte pra Sião. Uma voz ouvi, saí dela pouco meu. Era a voz de Deus chamando os filhos seus. A Ele toda honra, toda glória e louvor. Maravilhoso, poderoso, é só Tu, Senhor. A Ele toda honra, toda glória e louvor. Maravilhoso, poderoso, é só Tu, Senhor. Cântico na terra, quando o cordeiro imolado os selos abriu, digno és de abrir o livro e desatar seus selos, porque foi morto e com seu sangue pra Deus nos comprou. A Ele toda honra, toda glória e louvor. Maravilhoso, poderoso, é só Tu, Senhor. A Ele toda honra, toda glória e louvor. Maravilhoso, poderoso, é só Tu, Senhor. Cima do céu, na terra e no fundo do mar, pra todo sempre o Seu nome vamos adorar. Cima do céu, na terra e no fundo do mar, pra todo sempre o Seu nome vamos adorar. A Ele toda honra, toda glória e louvor. Maravilhoso, poderoso, é só Tu, Senhor. A Ele toda honra, toda glória e louvor. Maravilhoso, poderoso, é só Tu, Senhor. Deus abençoe. Meu Deus, irmãos, que maravilha. Oh, Deus. Graças te dou, Senhor. Quando me desperto, o maligno vem me dizer que eu não sou a noiva. Ele me diz que não vou ao céu, que não sou capaz. Olha o que você tem feito. Olhe para os seus erros. Meu Deus, irmão. Mas louvado seja Deus por seu precioso sangue, que no Calvário Ele derramou por ti e por mim. Quando o inimigo vier, irmão, tentar roubar tua fé, aponta-lhe o Calvário, onde Cristo pagou o preço. Oh, sim, se não fôssemos a noiva. Vamos adorar. Aleluia. E as palmas para Jesus. Continue. Aleluia. Graças te dou, Senhor, quando me desperto, o maligno vem me dizer que não sou a noiva, me diz que não vou ao céu, que não sou capaz. Olha o que você tem feito, olhe para os seus erros. Mas o que nós dizemos? Mas louvado seja Deus. Por quê? Por seu precioso sangue, que no Calvário derramou por ti, por mim. Quando o inimigo vier tentar roubar sua fé, aponta-lhe o Calvário, onde Cristo pagou o preço. E adore! Se não fôssemos a noiva, não ouviríamos coisas secretas, não estariam
Agradecendo a Deus com tanto amor, Ele nos prometeu um novo corpo. Pode sentir agora. Quem é? É tua teofania. Uma voz dentro de mim diz: breve partiremos. Prossiga lutando pela graça de Deus, que nós vencemos. Se não fôssemos a noiva, não estaríamos firmes, servindo a Deus com tanto amor. Ele nos prometeu um novo corpo. Pode sentir agora, é tua teofania. Uma voz dentro de mim diz: breve, muito em breve, prossiga lutando pela graça de Deus, que nós venceremos. Deus preparou um lugar para nós, é o futuro lar onde viveremos eternamente. A batalha aqui está forte, mas com os olhos da fé eu vejo a noiva de Cristo, Nova Jerusalém gloriosa. Santos, nada está mal, permaneçam firmes e vejam a poderosa mão de Deus, Jeová, em nossas vidas. Adore! Se não ouviríamos coisas secretas, não estaríamos firmes, servindo a Deus com tanto amor. Ele nos prometeu um novo corpo. Pode sentir agora, é tua teofania. Uma voz dentro de mim diz: prossiga lutando pela graça de Deus, que nós venceremos. Prossiga lutando pela graça de Deus, que nós venceremos. Prossiga lutando pela graça de Deus, que nós venceremos. Sim, a vitória já é nossa, pelo sangue do Cordeiro, amém? Graças a Deus. Vamos ler os pedidos de oração e depois vamos tirar as ofertas, amém? Bom, comunicado, amém? Chegou uma nova mensagem, porque sou um santo rolador, e reforçando o desejo do pastor, né, irmãos? Que nós tomemos as mensagens. Amém. Que nós tomemos as mensagens. Não é para a biblioteca ficar mais bonita. Não, é para que o povo tenha alimento. Então passe ali, converse com a irmã, converse com a irmã Odilca, pegue as mensagens, marca a página, que não marca a página, né? Os cartõezinhos, enfim, pegue os folhetos, amém? Vá para casa revestido. Vá para casa revestido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então chegou essa nova mensagem. Amém? Porque sou um santo rolador. Amém. Oração, irmãos, pelo irmão Abraão. Amém? Que está um pouco indisposto, né? Hoje, né? E oração pelo seu filho Júnior. Amém? Libertação, conversão à palavra do nosso Deus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar para o nosso querido irmão Abraão. Amém? A irmã Elaine pede oração por sua mãe. Amém? Por sua saúde.
Amém, irmã Ivanilda. E por salvação da sua alma. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão Diógenes pede oração por sua sogra e por suas irmãs, para que Deus possa também salvar as suas almas. Amém. E temos um agradecimento aqui. Amém, irmão Diógenes agradece a Deus pelas bênçãos recebidas pela sua família. Amém, graças a Deus. Eu quero fazer um agradecimento especial a Deus. Ontem recebi a visita do Senhor Jesus Cristo lá em casa e foi muito maravilhoso. Amém, o Senhor Jesus Cristo foi visitar o meu lar, saiu, era 1h da manhã e eu não queria deixar Jesus sair. Até que o Senhor Jesus falou assim: irmão Diógenes, temos culto amanhã e... Então tá, Senhor Jesus, eu lhe levo em casa. E estava muito bom, não é verdade? Graças a Deus. Então eu quero agradecer a Deus, irmãos, realmente, por tudo que Deus tem nos abençoado. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar. Amém. Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, Senhor, se há um fundo que clama, há um fundo que responde, Pai. E nós cremos, Senhor, que Tu é o Deus Todo-Poderoso, Pai. É a grande fonte, Senhor, amém, que emana vida, Pai, que emana luz, amém, aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor. E por isso, Pai, com fé chegamos diante da Tua presença santa, Pai, crendo, Senhor Jesus Cristo, que Tu é o Deus que tem prazer em abençoar o Teu povo, Pai, porque Tu criou todas as coisas para o Teu prazer, Pai. Senhor, Tu tem prazer quando o enfermo é curado, Tu tem prazer quando uma alma se converte a Ti, Pai. Tu tem prazer quando uma família, Senhor, se levanta e diz: vamos à casa de Deus, Pai. Tu criou essas coisas, Senhor, porque isso te alegra, Pai. E quando isso é cumprido em nossas vidas, Pai, sabemos que fazemos parte do Teu gozo, Senhor. Isso para nós é um privilégio, Pai, porque não vivemos uma vida que agrada o ser humano, que agrada a nação ou o prefeito. Pai, nós queremos viver uma vida que Te agrade, ó Deus. E sabemos que Te agrada, Pai, Tu ser o responsável por essa obra. Sabemos que Te agrada, Pai, saber que há um povo dependente de Ti, Deus. Um povo que confia que Tu tem um grande manancial de bênçãos, meu Deus. Ó Pai, porque esse livro foi escrito, Senhor, amém, para que pudesse ser tomado por fé, Pai. E aqui há uma igreja que tem tomado esta fé em Tua palavra, Deus. Agora, Pai, abençoa cada um, Senhor. Abençoa o nosso pastor, ó Pai. Oh Deus, conserve a saúde, a vida, amém, para que ele possa continuar com a espada do rei em sua mão, Deus, amém, aleluia, guiando o seu carro, guiando, ó Pai, até as almas, Senhor, redimíveis, Senhor Jesus Cristo, e confirmando a palavra com ousadia, Senhor Jesus Cristo, em Tua presença. Oh grande Deus, usa o Teu Filho nesta manhã, Senhor. Oh grande eterno Deus, graças Te damos, Pai, e queremos sair daqui muito, muito, muito melhores do que chegamos, Senhor. Oh Pai, esse é o nosso pedido de oração, Senhor. Amém. Farás Tu isso, Deus? Sim, nós cremos que Tu farás, Pai. Obrigado por tudo. É o que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podemos sentar, irmãos. Vamos tirar a oferta.
Lembrando, irmãos, como o pastor anunciou no grupo, semana que vem nós teremos a presença do nosso pastor. Moneville também estará conosco, assim, assim a programação que foi nos passada, né? Então será uma grande bênção, né? E só reforçando o pedido que o pastor fez ali, para nós convidarmos, orarmos pelas pessoas, estenda esse pão que você tem comido para mais pessoas sedentas, e com certeza será uma grande bênção. E lembrando, quando o pastor vem, então nós temos culto sábado e domingo, né? Domingo será Santa Ceia, então será sábado à noite, e domingo também ao entardecer. Não teremos domingo de manhã, teremos domingo ao entardecer, né? Amém? E já peço oração também, né, irmãos, pela viagem do pastor a Caxias, para que possa ser uma grande bênção. Orem pelos irmãos de Caxias, olhem pelo irmão Loir, que continue sendo essa brasa viva, graças a Deus. Isso contagia a gente, na verdade, isso é que contagia. Isso é muito bom, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ouvir as meninas louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Sim.
está conosco também o irmão Gilmar e a sua família. É um prazer tê-los conosco. Amém, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas aqui, ó. Deus abençoe todos os irmãos. Bom dia. Espero que os irmãos estejam bem. Amém. Espero que também estejam com os corações em oração por esta manhã. Que Deus nos ajude com a sua graça, como Ele tem nos ajudado, tem nos abençoado. E Deus também, como Ele começou com a sua primeira igreja, Deus tem acrescentado. Irmão Gilmar, sua esposa, já conversaram com o pastor Maia, também já saíram de onde estavam ligados, estão agregando mais uma família, irmã Esther também, amém. E o próximo culto de ceia, o pastor vai estar anunciando formalmente, amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos, amém. Esta manhã eu gostaria de ler com vocês, começando por Atos, capítulo 14 do livro de Atos. A primeira escritura. Se eu fosse usar, dar um título para esta pregação, eu daria: ninguém ousava se ajuntar a eles. Atos capítulo 14. Vai ser uma leitura um pouco extensa, que eu vou ler até o capítulo 15, até o versículo 35. Então, Atos 14, 26. As missões de Paulo, que diz assim: e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à igreja de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciões, sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Se eu não me engano, Mombrana disse que essa igreja de Antioquia era a segunda maior igreja depois de Jerusalém. Então, depois de Jerusalém,
a maior reunião dos irmãos era que estava em Antioquia. Se eu não me engano, o Brana fala isso no livro das Eras. Versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido e levantaram dizendo que era mister circuncidá-los, e mandaram-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que aos gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e cresçam. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Eu havia citado isso no último culto, né? Então aqui está essa porção de Pedro, fala sobre isso. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígio Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu Deus é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns irmãos e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavras, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias:
que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali, e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor, por nos trazer aqui, Senhor. Pai, nós lemos uma porção da Tua palavra. Senhor, que Tu nos ajude esta manhã, Senhor, abrindo o nosso entendimento para estas coisas, Senhor. Que o Senhor abra a Tua palavra, como o Senhor tem aberto os Teus filhos, para alimentar as almas dos Teus pequenos, Senhor. Pai, grande és Tu e a Tua misericórdia, Senhor. Pai, eleva o nosso coração, Senhor, Pai, ao entendimento das coisas que estão escritas entre linhas aqui, Senhor. Pai, nós sabemos que há mais nesta palavra, Senhor, do que a nossa mente, com o nosso intelecto, a nossa educação, ela pode alcançar, Senhor. Pai, que o Senhor nos dê asas de águia essa manhã, Senhor. Pai, como aqueles que esperam em Ti. Esta é a nossa esperança. Para o louvor da Tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo, assim oramos e te pedimos. Amém. Deu uma melhorada. Obrigado. Paulo, aqui nós vemos que Paulo, quando ele chegou em Antioquia, nós sabemos que figura Paulo representava nas Escrituras, né? E quando ele chegou em Antioquia, ele viu que haviam alguns irmãos que haviam saído daquela igreja, que eles estavam perturbando aqueles irmãos. Essa é a expressão que usa as Escrituras, né? E eles começaram, a Bíblia diz que eles não tiveram não pequena contenda. Então foram, eu acredito que alguns cultos ou reuniões onde eles estavam debatendo sobre a questão da circuncisão. E a circuncisão era um ponto da lei, onde era observada toda a lei. E o Mombrana, ele fala que a lei foi algo que Deus deu para Israel porque eles queriam algo que eles fizessem. E a lei é um tipo do sistema, é um tipo da organização. E Deus deu aquilo para eles, porque eles queriam aquilo. E Paulo, quando ele chegou em Antioquia, esses irmãos, eles tinham um ponto ainda da organização que eles queriam trazer para dentro da igreja. Mas Paulo, ele também foi o apóstolo que ele disse que aquele que faz um ponto da lei, Paulo desafiava que tinha que cumprir toda a lei. Porque a Bíblia diz que quando era infringida um ponto da lei, toda a lei era quebrantada. Então, culpado no pouco era culpado no muito. E os irmãos, eles estavam discutindo. E eles resistiram Paulo, aqueles que criam dessa maneira, eles estavam resistindo Paulo. E Paulo, nesse debate, e eu acredito que em outros episódios da Bíblia, e Paulo, ele mesmo diz que a igreja de Deus ela não tem o costume de contender. Mas a Bíblia diz em outra passagem que Paulo ficou 7 sábados debatendo com os judeus a respeito das Escrituras. Porque haviam pessoas ali que criam.
que estavam inclinados a crer na salvação pela graça. Mas tinha alguns que estavam resistindo. E Paulo, por causa daqueles que estavam inclinados a crer, dar um passo em direção à graça, ele permaneceu ali debatendo 7 sábados com aqueles irmãos. Não para vencer um debate teológico, mas por causa daqueles que criam. E aí você imagina, irmão, vamos nos reportar a esse tempo. Paulo, com o dom que ele tinha, com a maneira dele apresentar a mensagem, apresentar as Escrituras, pegando do Velho Testamento, e ali ainda os irmãos estavam resistindo Paulo, em Antioquia. E a igreja, ela estava em dúvida. Se tinha que se circuncidar, se os gentios, mesmo com o batismo com o Espírito Santo, mesmo com a graça, se ainda eles tinham que fazer a circuncisão para caminhar na fé. E Paulo e Barnabé, então eles chegaram a uma conclusão. Então nós vamos ir a Jerusalém e nós vamos nos reunir com os apóstolos para debater sobre esse assunto. E Paulo foi com Barnabé a Jerusalém e aí se reuniu lá com os irmãos e com outros irmãos que acompanharam Paulo. E Pedro e Tiago, eles escreveram uma carta, né? Escreveram uma carta e enviaram mais 2 irmãos com Paulo e Barnabé, que foi Silas e Judas. E ele enviou mais 2 irmãos além da carta, para confirmar que eles não precisavam se circuncidar. Que eles não precisavam ser circuncidados, que os gentios não precisavam ser circuncidados. Então só Paulo voltar e dar a palavra dele não ia ser o bastante. Então eles, para confirmar, então eles enviaram mais 2 pessoas que a Bíblia diz que eram de grande estima, tinham um grande testemunho entre os irmãos, que eram Silas e Judas, distintos. A Bíblia diz aqui, homens distintos entre os irmãos. Judas, chamado Barsabás. E eles enviaram mais essa carta. Levaram esses irmãos, chegaram lá. E aí os irmãos leram a carta e a Bíblia diz que eles exortaram as pessoas. Exortaram a igreja e confirmaram. 2 coisas eles fizeram. Exortaram e confirmaram os irmãos. E eles leram a carta de Pedro. Agora o que eu extraí daqui para proveito nosso, e primeiro Deus me abençoou para ver dessa maneira na palavra, foi que o Mombrana, ele diz que dos apóstolos, Paulo foi o maior. Ele foi o maior ele foi dos 11, dos 12, né? Ele foi o maior. Os irmãos, eles receberam uma porção, mas Paulo, ele recebeu o completo, o ensinamento completo. E o Mombrana diz que o ensinamento de Paulo era perfeito. Agora você imagina, irmão, Paulo, com esse dom. Agora nós estamos nos reportando aqui ao que o Mombrana disse a respeito, o testemunho do Mombrana a respeito de Paulo. Paulo, com esse dom, com a habilidade que ele tinha, com os dons que ele tinha, e ele não conseguiu convencer os irmãos de que não precisava se circuncidar. E aí Paulo teve que se reportar a Pedro. A Pedro, que Paulo resistiu. Paulo corrigiu Pedro. Porque Pedro, quando ele estava com os gentios, ele se comportava como gentil. Sendo que Deus, em uma visão, antes de enviar Pedro à casa de Cornélio, que foi a primeira pregação aos gentios,
Deus deu uma visão para Pedro onde desceu aquele lençol com aqueles animais que eram considerados imundos pelo povo judeu. E naquela visão Pedro matou e comeu aqueles animais. E Deus disse que aquilo estava santificado pelo sangue de Jesus, pelo Novo Testamento. E Paulo, quando se reunia com os gentios, e Pedro, quando se reunia com os gentios, ele de vez em quando ele estava com os irmãos, ficava à vontade entre os gentios, e ali ele experimentava alguma coisa, comia, ficava à vontade com os irmãos. Só que quando chegavam os irmãos que eram da circuncisão, Paulo começou a observar Pedro, e Pedro começou a dissimular, a Bíblia diz. Aí o irmão vinha com uma costelinha de porco, ali no churrasco, e Pedro dizia, não estou satisfeito. Aí Paulo ficava olhando. Mas quando os irmãos que não eram de judeu, Paulo ia lá na casa de Pedro, aí Pedro comia presunto. Tinha um sanduíche de presunto e Paulo ficou observando. Aí quando chegavam os irmãos, daí daqui a pouco estavam lá no outro companheirismo, e Pedro estava recém comendo um salsichão, e aí chegou os irmãos da circuncisão, e Pedro começou a recuar na carne de porco ali, ou outra carne que eles comiam, né? Naquele tempo. E Paulo olhou para Pedro e disse assim: se tu, sendo judeu, vive entre os gentios como gentil, por que tu força os gentios a viver como judeu? E a Bíblia diz, e Paulo diz, e eu lhe resisti na cara, na frente de todos. E a Bíblia não diz que Pedro ficou revoltado, a Bíblia não diz que Pedro resistiu Paulo, que eles começaram a discutir. Mas Paulo corrigiu Pedro. E esse Paulo que corrigiu Pedro, ele chegou em Antioquia, e os irmãos de Antioquia, eles não estavam confiando em Paulo. Eles não tinham confiança naquilo que Paulo estava ensinando. E embora Pedro, quando ouvia Paulo pregar, ele dizia, é difícil de entender. Tem que prestar muita atenção. Eu pego os cultos de Paulo, assisto 2, 3 vezes para entender. E a Bíblia, e Pedro ainda dá esse testemunho. E os indoutos e os ignorantes, eles torcem as coisas que Paulo fala. É verdade. Pedro confirma aquilo que Paulo estava pregando. Ele diz, eu tenho dificuldade para entender. Agora nós observando esses dois apóstolos, Paulo, ele diz a respeito dele, ele diz que ele era um abortivo, que ele nasceu fora do tempo. Ele diz, eu cheguei por último, eu cheguei depois, eu não estava lá naquela reunião, onde estavam os 11 e aqueles 120, onde eles receberam o Espírito Santo. Eu não conheci Jesus em carne. Eu nasci dos apóstolos que foram comissionados. Eu fui o último a receber o novo nascimento. Eu não nasci junto com eles. Eu sou um abortivo. E Paulo, o Mombrana, ele fala que Paulo fundou Éfeso por volta do ano 53. E ele diz que, e o Mombrana, ele diz que nesse tempo, nós podemos colocar como se fosse o início da primeira era da igreja. O ano 53. Entre o ano 33 e o ano 53 são 20 anos. E Paulo, ele se converteu dentro desse tempo. E o Mombrana dá uma estimativa onde, durante esses 20 anos, mais ou menos foi o tempo, dentro desse tempo, foi onde a igreja permaneceu imaculada. Foi onde a igreja, onde a igreja que nasceu em Pentecostes, ela permaneceu sem mancha.
virgem. Mas você olha para o ministério de Paulo. Vamos olhar um pouquinho para o ministério de Paulo. Paulo, ele nasceu depois no Evangelho. Ele tinha, vamos dizer assim, em relação a Pedro, uns 20 anos a menos de mensagem. Pedro, no seu primeiro evangelismo, nós sabemos que Pedro, o próprio Jesus comissionou Pedro a apacentar os irmãos. Pedro era o líder. Pedro era uma referência. O próprio Jesus em carne, não que Jesus, porque Paulo disse, não conheci eu também o Senhor. Então Jesus em carne comissionou Pedro, os irmãos tinham isso como referência. Pedro, no seu primeiro evangelismo, Bombrana diz que em 15 minutos de pregação, 3.000 pessoas se converteram para a igreja de Pedro. Isso em Atos 2, né? Se você quiser abrir comigo, Atos, capítulo 2, 41. A Bíblia diz que 3 almas se salvaram. 3 almas agregaram-se quase 3.000 almas naquele dia. Atos 3, 41. No versículo 47, a Bíblia diz que os irmãos estavam louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Fora os 3.000, agora todo dia Deus acrescentava. Em Atos, capítulo 4, a Bíblia diz assim: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo, e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegaram o número desses homens a quase 5.000. Fora os que eram acrescentados todos os dias, 3.000 mais 5, tu já tem uma igreja de 8.000. Aí você imagina o tamanho da igreja que era Jerusalém, irmão. Deus acrescentava todos os dias. E aqui, só esses números aqui, eles já nos impressionam, né? E tinham 11 apóstolos ali. Nesse período aqui, que nós estamos lendo, o trabalho todo era feito pelos 11 apóstolos, mas as pessoas, elas não entravam na igreja. Elas não se associavam à igreja. Elas não escolhiam aquela igreja para congregar. Elas não estavam pensando, bom, aquela igreja parece uma igreja boa. Eu vou entrar naquela igreja. Eu vou fazer parte daquele companheirismo. Aquelas pessoas, elas nasciam na igreja. E a Bíblia diz que Deus acrescentava. Então aquelas pessoas que estavam agregando ao arraial ali, a congregação, elas estavam sendo acrescentadas por Deus através do batismo com o Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 5, no versículo 13, a Bíblia diz: dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Falando sobre os apóstolos, falando sobre a igreja. Nesse capítulo, o que precede o que eu li, fala sobre o relato de Ananias e Safira. E aquele casal que morreu por tentar enganar
os apóstolos e o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ninguém ousava juntar-se. Aí o Mombrana diz assim, no livro das Eras, 332. Em outra parte do livro das Eras ele também fala isso. Ele menciona isso. Ele diz: o nascimento da igreja ocorreu no Pentecostes. Assim como o primeiro Adão recebeu uma noiva casta, proveniente da mão de Deus, e esteve imaculada por um breve espaço de tempo, assim também Cristo, o último Adão, recebeu uma noiva pura e casta no Pentecostes. E ela permaneceu separada e imaculada por algum tempo. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2:47, Atos 5:13. Não sabemos por quanto tempo isto continuou, mas um dia, assim como Eva foi tentada e seduzida por Satanás, assim também a igreja foi contaminada pela entrada de um espírito anticristão. Nesse período, antes da igreja ser contaminada, ninguém ousava se associar à igreja, ninguém entrava à igreja, ninguém ia participar, não era um clube, o evangelho não era um estilo de vida, não era viver melhor, mas antes era a vida de Cristo nas pessoas que levava elas à igreja. Não era uma escolha delas, era a escolha de Deus. Deus escolhia a pessoa, tanto que Pedro, quando ele chegou na casa de Cornélio, quando a Bíblia diz que Pedro, ainda falando, o Espírito Santo caiu naqueles irmãos. E aí Pedro disse assim: pode alguém que recebeu o Espírito Santo negar água? E a Bíblia diz que Pedro ordenou que eles fossem batizados. Pedro não perguntou para eles se eles queriam um batismo, mas Pedro ordenou, porque como eles receberam o Espírito Santo, então Pedro, sem dúvida, eles vão ir às águas. Então as pessoas recebiam o Espírito Santo e aí elas se reuniam com os irmãos. Pessoas sem o Espírito Santo, quando tentavam agregar essa igreja, você olha, o exemplo que ficou para aquelas pessoas foi de Ananias e Safira. E a Bíblia diz que ninguém ousava. A Bíblia diz que as pessoas tinham um grande temor. E os irmãos em estima. Eles olhavam, as pessoas olhavam e diziam assim: não, se eu tiver que fazer parte disso, eu vou ter que... Eu não posso entrar através de uma conveniência, ou por um meu desejo, ou pela minha vontade. Tem que ser algo de Deus em mim. É algo sério. E a Bíblia diz que o Mombrana, ele fala que não se sabe quanto tempo eles permaneceram assim. Em Atos, capítulo 6, a Bíblia diz que houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Você vê que dentro da igreja, até esse tempo, os irmãos, eles não havia um relato de um problema dentro da congregação. Não havia uma disputa entre os irmãos. Não havia nenhum relato de contenda entre os irmãos. Eles estavam em harmonia através do Espírito Santo. E o Espírito Santo controlando cada membro da igreja que fazia parte ali, fazia parte da congregação, o amor ao próximo era algo que controlava. Então não havia inveja, não havia ciúme. Mas aqui nós já vemos que tem uma murmuração. Os irmãos gregos, eles já estavam, como se diz, eles estavam criticando. Eles já estavam, as irmãs gregas, elas não estão recebendo a mesma ajuda que as irmãs hebreias. E já começou uma discórdia ali. E aí eles instituíram os diáconos. Aí foi onde os apóstolos eles instituíram diáconos. 7 homens eles instituíram ali.
Aí você vê que já a igreja já começa a ter alguns problemas internos. Questões pequenas, mas as pessoas elas já começam a ter dificuldades no relacionamento. E aí você já começa a identificar que o Espírito Santo ele já começa a ter menos influência na vida pessoal das pessoas dentro da congregação. Amém. E nisso começa a se acrescentar, abre-se uma porta aonde pessoas sem o Espírito começam a entrar na igreja. Não por uma chamada de Deus, mas por algo natural. E elas começam a entrar na igreja, aquilo que não foi permitido através do Espírito Santo, pela unidade que eles tinham, e Ananias e Safira, eles morreram na tentativa, agora já tinha uma murmuração dentro da igreja. Aí você encontra, onde unindo isso, né? Aí você já encontra lá Paulo com dificuldade de esclarecer as escrituras para alguns irmãos. Porque as pessoas elas estavam com dificuldade de entender. Agora, por que Antioquia, Paulo presente, ensinando as escrituras, ele não conseguiu levar os irmãos à unidade da fé? E Pedro, que tinha muito menos habilidade do que Paulo para ensinar, ele através de uma carta, enviou 2 irmãos que estavam junto a ele, e o assunto foi resolvido. Por quê? Por que as pessoas elas não estavam crendo em Paulo? Por que as pessoas estavam com dificuldade de crer em Paulo? Por que as pessoas ali haviam pessoas com dúvida? Porque nesse tempo, agora, as pessoas elas já haviam pessoas dentro da igreja que não estavam entrando através de uma comissão do Espírito Santo. A palavra já não era o suficiente. Agora tinha que ser alguém importante. Um homem de Deus, para dar aval àquilo que Paulo tinha pregado. E Paulo, posicionando aquilo através das escrituras, e as pessoas elas já não eram mais tão guiadas pelo Espírito Santo. Porque o Mombrana diz que o Espírito Santo ele vai te guiar na palavra. E Paulo ensinando as pessoas através da palavra, elas ainda assim elas estavam com dúvida. Elas queriam ouvir algo de uma celebridade, de alguém que tivesse uma igreja grande. Porque Paulo não tinha igreja. Paulo não vivia dos dízimos. Paulo pleiteou por isso. Paulo disse assim: não posso eu também viver dos dízimos? Não posso eu tomar uma irmã como os demais apóstolos? Paulo trabalhava. Paulo disse: as minhas mãos me sustentaram, assim como os que estavam comigo. Paulo não era pastor. Paulo chegou depois na mensagem. E o ensinamento de Paulo era muito mais... eu não digo que era diferente do de Pedro, mas era mais claro. Era mais profundo. Mas Pedro, porque tinha igreja grande, aí esses irmãos, eles estavam inclinados a crer numa celebridade. E é o dia que nós estamos vivendo, irmãos. As pessoas, elas estão sendo ensinadas, principalmente através da internet, porque hoje não é só a televisão que faz uma pessoa uma celebridade. Antes só tinha televisão. Antes da televisão nem tinha. Hoje você vira um youtuber. Você vira youtuber. Se você abrir um canal e ficar fazendo alguma coisa que as pessoas que não têm tempo para fazer vão te assistir, e você ganha visualização, você vira uma celebridade, você vira um artista mundial.
E as pessoas no dia de hoje, você imagina nesse dia, lá na igreja primitiva era assim, você imagina no dia de hoje. Paulo, com o ensinamento completo da palavra. O Mombrana diz que Paulo, ele escreveu o Novo Testamento. Você vê os irmãos falando de Jesus, testificando de Jesus, dos dias que tiveram sobre Jesus, mas ensinando a palavra, posicionando a igreja, você vê Paulo. Amém. Mas tal foi lá, tal é aqui. Paulo era maior que Pedro. Mas Paulo não tinha igreja. A Bíblia diz que Paulo, ele só tinha 2 capas, ele só tinha uma capa. Jesus, quando comissionou os discípulos, ele disse, não levem 2 capas, levem uma. E Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz, envia Tiquito, e envia por ele a minha capa, que já está chegando o inverno. Aí você imagina, irmão, um ministério, qual foi o ministério maior, de Pedro ou de Paulo? Qual foi o ministério maior, de Pedro ou de Paulo? Mas se nós estivéssemos lá, no dia, como nós iríamos nos relacionar com isso? Será que nós iríamos ouvir a palavra de Paulo e nos identificar rapidamente com o ensinamento de Paulo? Através da palavra? Ou nós íamos esperar Pedro? Porque andou com Jesus, porque tem mais tempo de mensagem, porque já é um ancião, tem igreja com 8.000 pessoas. Ou nós iríamos identificar aquilo rapidamente através do Espírito Santo. O Mombrana diz que o Espírito Santo em você vai fazer você identificar a palavra rapidamente. O Espírito Santo na Samaritana. O Espírito Santo na Samaritana não fez a Samaritana ir lá perguntar para os fariseus ou para os saduceus. A Samaritana, quando estava diante de Jesus, quando Jesus disse para ela, eu sou o que falo contigo, ela identificou rapidamente. Quando Jesus começou a dar sinais de quem ele era, a Samaritana começou, irmão, eu imagino a reação dela, porque deve ter sido a minha. Ela começou a regalar os olhos assim, irmão. E o coração dela começou a bater mais forte. E aquilo ali começou a encher ela de um jeito, e começou a vir um pensamento, é o Messias. Isso é o Messias. Ela não estava assim, mas será? O que ele quer dizer com isso? Mas você sabe, é assim, não é verdade? Você está com, onde é que ele quer chegar? Estou aqui sozinha com ele. Não tem nenhum mestre aqui, não tem ninguém para me dizer se esse homem está certo, se esse homem está errado. Não, irmão, ela começou a receber a palavra, e aquilo ali, o Mombrana diz que aquela semente ali começou a se agitar no coração dela. Aquela sementinha começou a se agitar, e o Mombrana diz que é como uma semente num asfalto, entre pedras. Ela está lá embaixo na terra, ela não recebe água, mas cai uma gotinha de água lá, ela já começa a se... Aí aí começa a aquecer o sol, ela já começa a olhar a luz, não entrava nem mais, entra aquela luz naquela fendinha ali, ela já começa a olhar, diz, é ali que eu tenho que ir, é para lá que eu tenho que ir, ela começa a se... É algo que vem de dentro dela, não é algo manufaturado, não é alguém dizendo vem para cá. Não é alguém dizendo assim para ela, vem para cá, vem para cá, não é. Ela diz, mas eu estava aqui, ela começa naturalmente, irmão. Sem esforço nenhum. É uma atração. Você sabe que é um imã. É a mesma coisa que você que é um crente, irmão. Você sabe, o grande imã tem te atraído. Você pode até tentar sair e pensar, se você ainda está passando por esses períodos de pensar, em sair, em pensar e largar. Mas você sabe que o imã ele faz assim, você olha para lá e o imã vai te puxando. É a mesma coisa essa mensagem.
O grande imã tem nos atraído. E o que identifica que você é uma semente eleita é porque você não é guiado através de um homem, de um concílio, de uma reunião. Porque os irmãos aqui, eles fizeram uma reunião. Aí depois da reunião eles escreveram uma carta. Aí quando Pedro escreveu a carta, ele disse: nós, os apóstolos. Aí começou a botar. Tu já viu que já tinha uma hierarquia ali, irmão? Eu não sei o que o profeta fala sobre isso, se Bobrana diz, mas ele diz: nós, os apóstolos e os anciãos. Então já tinham. E os irmãos. Aí nós aqui concordamos que não precisa. Mas onde é que já se viu isso aí? Você já pensou, irmão? Aí você olha a humildade de Paulo. Porque Paulo não foi arrogante. Ele disse: vocês não creram em mim? Agora vocês vão para o inferno. Não, vamos ver o que Pedro vai. Vamos lá ver o que Pedro tem para dizer. E se Pedro tivesse dito diferente, irmão? Paulo, porque Pedro, quando foram adorar Pedro disse: não. Levanta, rapaz. O irmão já se ajoelhou lá, Pedro disse: não, eu sou homem que nem tu, levanta, vamos seguir em frente. Assim como tentaram fazer com o profeta, assim como tentaram fazer com Daniel, sempre vão tentar fazer. O híbrido. Deus, quando começou a agregar à igreja pessoas que não vieram através de um chamado do Espírito Santo e simplesmente entendiam a palavra recebem a palavra de uma maneira só intelectual, através de uma matemática, uma ciência, uma teologia, um estudo universitário. As pessoas, quando começam a agregar ministros que leem, que vão ler um livro espiritual, isso não é um livro didático, não é um livro didático que se possa, não, irmão, depende do Espírito Santo. Deus tem que descer e abrir os olhos do homem. Está ali. Quantas coisas estão na Bíblia e estavam na Bíblia até agora, você já leu e você nunca viu daquele jeito? Talvez as coisas que eu estou dizendo aqui, talvez você já tenha lido o livro de Atos. Você já tenha lido, passado por essa passagem, você não viu. Mas o Espírito Santo, no dia certo, irmão, é na hora, é a mensagem da hora. E os nomes no livro, não é quando o Cordeiro abriu o livro do profeta e ele começou a chamar os nomes. Como foi que ele começou a chamar os nomes? Através do que? Da identificação. Quando Gabriel chegou em Maria, ele disse: uma virgem conceberá. Você olha o nome do livro de João Batista. No livro de João Batista, ele diz: eu sou a voz do que clama. Ele sabia a identificação dele na palavra. Não é o seu nome de nascença, mas é a sua identificação na palavra. É como nós falamos sobre as rodas de Ezequiel. Você na posição correta e a profecia girando através da sua vida. E aí você começa a olhar para um lado e você começa a dizer: mas isso aqui é bíblico. Isso que está acontecendo, esse quadro é um quadro bíblico. E está acontecendo. Esse aqui é fulano. E ele parece, as atitudes dele, através da Bíblia, e você começa a olhar e dizer: esse é o fulano. Aí você começa a olhar: esse é o Beltrano. Esse aqui sou eu. Então eu tenho que estar aqui. Onde é que eu estou? Qual personagem que eu estou nessa história? É você alinhado com a palavra. É como aquele panfleto evangelístico que a irmã Meda estava entregando, da águia e do corvo, do abutre. O irmão pegou, leu, começou a ler as identificações da águia. Ele disse: está me chamando de águia? E o outro irmão começou a ler, ele disse: mas isso aqui está me chamando de... mas só me chama de abutre isso aqui? Aí a irmã disse: bom, irmão, era a identificação. Foi Deus que escreveu. Foi Deus que escreveu a Bíblia.
Não é você falando. E não é você falando ao seu respeito. É Deus falando quem você é. Elohim, quando Jesus encontrou com a samaritana, ele disse quem ela era. E quando ele começou a se revelar, aí foi o desvelar de Deus. E a Bíblia fala que Deus, a quem se revelou o braço do Senhor? A Bíblia fala sobre a revelação na intimidade, o nome na coxa. Então Deus vai se tornando mais profundo, mais próximo de você, como num casamento. Algo que precede um novo nascimento, porque Jesus começou a falar sobre algo natural com Nicodemos, e tanto que Nicodemos começou a ficar sem entender, porque a linguagem era tão simples. E Nicodemos, como ele era um teólogo, a mente dele estava treinada para entender algo grande. Alguém falando com voz de Cid Moreira, você sabe, alguém falando com uma voz grave, e alguém bem vestido, com uma aparência de piedade. A Bíblia, Paulo ou Judas chama sensuais sem o espírito. Um homem que parece um diplomata. Era isso que Nicodemos estava esperando de Deus. Ele não esperava que Deus viesse daquela forma. Então ele não conseguia entender o ensinamento de Jesus. Ele olhava para Jesus, e Jesus estava ensinando para ele, falando sobre o novo nascimento, tanto que Nicodemos olhou para Jesus e disse: eu não entendo isso. Muito difícil de entender. E Jesus disse: eu te falei uma coisa natural, uma coisa simples. Eu estou te ensinando algo simples, eu estou falando na tua linguagem, eu estou falando no teu nível. Aí você quer falar sobre outras coisas, você quer ir mais profundo na palavra. Jesus exortou Nicodemos: você tem que nascer de novo. Mas há algo que precede o novo nascimento: uma união. Uma união. Porque para um filho nascer deve haver uma união. A união invisível da noiva. E para uma igreja gerar filhos do Espírito Santo deve haver uma união invisível entre a igreja e o Espírito Santo. Por isso que o Mombrana ele diz que o novo nascimento você não consegue nascer numa denominação. Se o Espírito Santo te atinge, ele vai fazer você sair de lá. Você vai romper com a casca. E há uma união. E na cerimônia, nos símbolos, quando o casal está diante do sacerdote, aquele véu que é posto no ombro, Mombrana falando sobre o tempo antigo, aquele véu é posto, então aquilo está falando sobre um desvelar. E quando Deus se revela para você, e você identifica quem Ele é, isso é uma identificação. Isso quer dizer alguma coisa. Porque Deus não vai se revelar para alguém que não é a esposa. Porque quando a samaritana estava diante dele, Deus começou a dizer quem ela era. Mas quando Deus começou a dizer quem ele era, e ela começou a despertar para quem ela era. E para o que ela tinha sido chamada. E quando ela despertou para aquilo, ela recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele hoje, você vai receber tal como foi nos dias do profeta, tal como foi nos dias de Jesus. É a palavra se manifestando para você. Amém. E você identificando onde a palavra está, é Deus se revelando. Amém. Quando Mombrana começou a abrir a palavra, quando Mombrana começou a abrir a palavra, Deus através do profeta, ele começou a abrir a palavra, Deus estava em uma carne humana. Deus estava velado em um homem. E o Mombrana, durante aquelas reuniões, quando ele chega no sexto selo, ele diz assim:
eu gostaria que vocês percebessem algo que está acontecendo. No 6º selo, ele fala isso. E ele diz assim: mas nós falaremos sobre isso amanhã à noite. E aí ele prega sobre o 7º selo. Então havia algo acontecendo ali. Enquanto o Mombrana estava abrindo a palavra, Deus, através do profeta, ele queria que as pessoas vissem que Deus estava ali, encarnado nele. Tanto que o Mombrana diz que das 3 puxadas, a última é que o diabo não ia personificar. Que era o quê? A abertura da palavra. O Mombrana diz que o diabo... O que o Mombrana está falando? Que o diabo não pode abrir a palavra. O diabo pode... Não que ele cure. O Mombrana diz, Deus cura. Mas o Mombrana, ele chega a dizer que as pessoas elas eram curadas no show dos Beatles. E ele diz, era o diabo personificando, e o Mombrana diz que era cura. Que as pessoas eram curadas. As pessoas eram colocadas e os Beatles passavam. E ele diz, isso era uma personificação carnal. E Deus curava, honrava as pessoas. Mas aquilo ali era o diabo pervertendo. Mas o Mombrana, ele diz que a 3ª puxada, o diabo não ia poder personificar. E o que era a 3ª puxada? É a abertura da palavra. Então uma pessoa ela não pode abrir a palavra e ser o diabo. É verdade. É isso que nós temos ouvido todos esses anos. É isso que nós temos ouvido todos esses anos. De muitos homens de Deus, homens honrados, foi o que eles nos ensinaram. Que a 3ª puxada não poderia ser personificada. Então, você entende? Há a contradição que se cai. E quem caiu em contradição na Bíblia? É verdade. Isso é uma contradição. Por isso que nós não podemos simplesmente escolher uma igreja. Deus tem. É Deus puxando o peixe. Você sabe que a pescaria, nesse tempo, é pescaria de linha. É na linha, não é na rede. Pedro pescava de rede. Jesus diz, você joga a rede para lá. Ó. Mas quando chegou no Mombrana, ele diz, a 3ª puxada é linha. Não é muitos. Não é muitos. Eu quero um só. É um por vez. Eu vou largando... Não é todo. Embora hajam muitas críticas sobre estar se falando sobre assuntos futuros. Assuntos futuros. E o Mombrana diz que a maior coisa realmente é não é você ver o que vai acontecer no futuro e nem ver o que vai acontecer no passado. Mas é você ver o que está acontecendo. Mas o Mombrana, quando ele estava abrindo a palavra, ele estava falando de coisas passadas e coisas futuras. Quando Deus abriu os 7 selos, ele estava falando das eras da igreja, mostrando como o anticristo se movimentou durante as eras, estabelecendo um padrão, mostrando como ele ia agir, como ele vai agir. Quando Mombrana... E quando o profeta estava o quê? Ele estava profetizando, algo estava acontecendo. Quando Mombrana estava pregando sobre coisas futuras, o que estava acontecendo ali? Era o desvelar de Deus. Deus abrindo a palavra, mostrando coisas que hão de ser. E dizendo assim, eu estou aqui, eu estou na liderança. E o Mombrana ele estava ansioso para que as pessoas vissem aquilo. Mas era muito simples. Era muito simples. Como foi muito difícil para os fariseus identificar aquilo. Mas a samaritana, Maria Madalena, Maria, elas reconheceram aquilo imediatamente. Elas conseguiram identificar aquilo naquele momento. Deus não escolhe os preparados, mas Deus prepara os escolhidos. Deus veio preparando você, para você ouvir essa mensagem, e Deus está te puxando. Deus está te puxando, há uma atração através do alimento. E você tem visto o seu nome na palavra? Você está identificado com essa escritura?
Então vamos seguir em frente, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Irmão Jorge, nós estamos felizes essa manhã. Eu creio que Deus falou aos nossos corações, através da sua palavra, sua inspiração. Mombrana, foi Paulo que disse. Paulo, ele diz: se eu ou um anjo do céu vier pregar, se eu ou um anjo do céu vier pregar outro evangelho que passe desse, que seja anátema. Porque Paulo, ele estava fazendo a fé das pessoas se ancorarem na palavra, não nele. Não para que as pessoas seguissem ele, mas para que as pessoas seguissem a palavra e ficassem com a palavra. Ele diz, então se outra pessoa estivesse ensinando o ensinamento de Paulo, e Paulo voltasse dos mortos e começasse a ensinar diferente, era para essa pessoa amaldiçoar Paulo. Amém. O que aconteceu com João Batista? Mombrana diz que no final da carreira de João Batista, ele cometeu aquele erro miserável. E você olha o que Jesus disse a respeito de João Batista. Aí você imagina se aqueles discípulos que passaram a seguir Jesus, eles tivessem se ancorado na dúvida de João Batista. Mano, João Batista, o nosso mestre, ele nos trouxe até a presença de Jesus. E agora ele duvidou. Será que a gente segue ou não segue? Vai perguntar. João Batista duvidou. E Jesus testificou que João Batista foi o maior até ali. Como que eu estou me relacionando com a palavra? E como que a minha mente está treinada, irmão? Ela está treinada a entender as coisas de qual maneira? Pessoas grandes. Eu vejo Deus em pessoas grandes. Eu vejo Deus em ministérios grandes, em igreja grande, em números. Ou eu vejo Deus em coisas pequenas, em pessoas pequenas, em humildade, em simplicidade. Olha para essas coisas na Bíblia. Você olha, a melhor igreja de Paulo era 12 pessoas. Paulo, ele diz a Bíblia, Mombrana diz que os Efésios, ele foi o padrão. Eram 12 pessoas. E você olha, teve um irmão Demas, que abandonou Paulo. Amando o presente século, porque ele olhava para Paulo e diz, um homem com ministério desse, mas não tem um carro bom. Podia ter uma igreja. A Bíblia diz que ele foi para Tessalônica, então em Tessalônica devia ser uma igreja. Ele amando o presente século. O Mombrana diz, eu não creio que ele foi para o mundo. Ele foi para uma igreja boa. Ele queria viver uma vida social, uma vida... Mas Paulo não, irmão. Paulo ele tinha encontrado a receita. Ele disse assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo, ele chegou e disse, eu temo como a serpente enganou Eva. Então Paulo, ele se abstinha das coisas do mundo, ele podia. Tanto que Paulo pleiteou por isso, ele disse, eu podia viver dos dízimos. Eu podia tomar uma irmã. Eu tenho igrejas que pagariam salário. Ele dizia, eu recusei salário para pregar para vocês. Paulo falou disso. Ele disse que ele podia. Mas você sabe como é que Paulo ele encontrou a receita para manter a fé e a chama ardendo no coração dele? Ele se absteve da glória dos homens. E a glória dos homens você pode encontrar na igreja. E é nisso que muitos tropeçam. E que muitas pessoas caem. Que elas começam a se tornar grandes diante de um público, e elas perdem o tino. Para entender que Deus se mantém o mesmo. Deus não muda. Foi isso que aconteceu com João Batista. Mesmo, irmão, se viesse um grande homem da mensagem, um homem que para você fosse uma grande referência, viesse hoje para você, e hoje para mim, ou para você, viesse para mim e dissesse que essas coisas não são verdades, irmão, eu permaneceria com a palavra. Verdade! E eu entenderia, ele é um homem de Deus.
mas eu não vou no rapto agarrado. Ninguém vai no rapto agarrado em ninguém, irmão. Ninguém vai agarrado. E essas coisas estão na Bíblia. Um homem de Deus com o Espírito Santo, chamado, comissionado por Deus, ele pode chegar num ponto e duvidar da palavra. Ele pode. E aquilo para quê? Para ser um divisor de água, provar a fé. Se você crê no quê? Você crê no homem ou você crê em Deus? Onde está ancorada a tua fé? Está ancorada no quê? Está ancorada no homem? E se o homem fraquejar? E se o homem desistir? Você vai continuar? Eu vou continuar. Que Deus me dê graça. Que Deus dê graça para você. Que Deus nos mantenha simples. Às vezes nós pensamos que as lutas e as provas e as coisas que Deus mantém a vida difícil para você, mas talvez naquilo Deus tenha um propósito, te manter humilde. Foi isso que Deus fez com o profeta, foi isso que Deus fez com todo homem de Deus. Então, que Deus nos mantenha humilde, que Deus nos mantenha com nossos corações simples, um coração de carne, não um coração de pedra. Que se Deus... você... Eu estou inspirado, né? Eu chamei os irmãos, eu não terminei ainda. Mas você imagina, irmão, quem foi maior, Einstein ou Newton? Quem foi maior, Einstein ou Newton? Einstein vem bem depois de Newton. Einstein veio bem depois de Newton. Mombrana diz que se Lutero ele fosse contemporâneo de Wesley, ele ia crer em Wesley. Mas quantos anos ia ter Lutero? Lutero, talvez fosse... Você acha que Lutero ia chegar para Wesley e dizer assim: mas você mudou toda a minha mensagem? Não, Mombrana diz que Lutero, ele ia confirmar. E os crentes, e os luteranos, os eleitos da era de Lutero, na junção do tempo, eles se tornaram metodistas. É verdade. Porque eles viram a mudança de dispensação. E aquilo não fez eles crentes desviados, aquilo tornou eles mais cristãos. E é isso que a palavra tem feito na minha vida. E eu creio que essa palavra, Deus vai te manter. Se Deus virar de novo, irmão, a gente vira de novo. Você permanece com Deus. Caleb, ele tinha 80 anos. E ele chegou para Josué, e ele disse assim: e a minha herança? Que Moisés disse que eu ia receber. Eu quero ela. Eu quero Hebron. E ele disse: eu tenho 80 anos. E eu estou com o mesmo vigor que eu tinha quando eu tinha 18. Eu tenho força. E ele disse assim: eu tenho força para sair e entrar. Essa é a força do crente. Essa é a força do crente. É a força de sair e entrar. Se daqui a 80 anos eu tiver que sair de um lugar e entrar em outro, porque a palavra moveu, que Deus me mantenha como Caleb. Daqui a 80 anos, eu chegar e dizer: eu não cheguei no lugar que Deus me deu. Eu quero aquilo que Deus prometeu para mim. E se é necessário mudar, irmão, muitas pessoas elas não veem a vitória nas suas vidas e elas não querem a mudança. E elas não querem mudar. Elas não querem lutar, e elas querem permanecer naquele lugar frio, formal. E elas sabem que elas ainda não chegaram, elas ainda têm aquele testemunho de: eu não sou aquilo que eu deveria ser. Então, se eu não sou aquilo que eu deveria ser, então, Mombrana diz: você tem que reconhecer pelos frutos. Então eu vou avançar. Onde tem algo melhor? Onde eu posso crescer? Onde eu vou crescer? Onde eu vou progredir? Onde eu vou avançar? Onde eu vou evoluir? Onde a minha mente vai subir? Bem, é o vinho. Ele tem que ser novo. É o vinho novo, ele vai renovando, ele vai mantendo você firme, ele vai mantendo você aceso. Então, Deus
Deus não vai parar de abrir a sua palavra enquanto a noiva estiver aqui. Enquanto a noiva estiver aqui, porque a abertura da palavra é o estímulo, é o vinho. Quando eu achei que Deus... Não, agora Deus não vai abrir mais nada. Tem como. Nem tudo que eu ouvi eu já sei. Eu ainda tenho que aprender o que eu já ouvi. Aí Deus começou a abrir. Eu disse, não vai dar tempo para rever. Eu vou seguir, senão eu vou perder. Você é assim, irmão. Deus, ele é muito grande. Deus, ele como que vai o Mombrana, ele diz, é um peixinho esgotando, é isso que um teólogo faz. Ele tenta dizer que Deus está acabado, que ele já sabe tudo de Deus, e é isso que tem acontecido na mensagem. É isso que tem acontecido na mensagem. As pessoas têm chegado a um ponto onde se sabe tudo de Deus. Mas nós não. Amém? Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Aleluia! O grande imã tem nos atraído pelo seu poder vivificador, amém? Oh, você está sendo atraído pela palavra. Você está sendo atraído por este alimento. Glória a Deus, vamos adorar, vamos louvá-lo. Ele tem aberto o nosso entendimento. Glória a Deus, aleluia! Oh Deus! Glória a Deus! Oh Pai, aleluia, graças te damos, Senhor. Adora, Senhor. Tenho motivos para seguir, mês e meio ao cansaço, eu vou prosseguir. Tenho motivos para sorrir, mês e meio a tantas lágrimas, eu vou prosseguir. Tenho motivos para cantar, tenho motivos para cantar. Logo todo mal se acabará, não será nada. Quando aquele grande imã tirar meus pés do chão e me levar aos ares, ao corpo imortal eu serei transladado. Único e impossível que existirá será lembrar de qualquer mal que hoje me faz chorar. Além da cortina do tempo, vou tocar a santa face e abraçar os meus irmãos e assentar a grande mesa, entoar um novo cântico que ninguém nunca ouviu na terra. Um louvor celestial, logo no porvir, quando aquele e ele está te atraindo, meus pés do chão. Quando aquele grande imã tirar meus pés do chão e me levar aos ares, ao corpo imortal eu serei transladado. Único e impossível diz pra mim, qual é? Será lembrar de qualquer mal que hoje me faz chorar. Eu já posso ouvi-lo agora. Eu já posso ouvi-lo. Ele já desceu, e este velho corpo fraco está levando
estou feliz, estou feliz. Você é livre, você é livre. Quando aquele grande imã tirar meus pés no chão, oh glória! Quando aquele grande imã tirar meus pés do chão, e me levar ao corpo imortal, ao corpo imortal. O único impossível que existirá será lembrar de qualquer mal que hoje me faz chorar. Quando aquele grande imã nos levar. Graças a Deus, estamos livres de toda opinião humana, estamos livres de todo conceito humano. Se você está ouvindo esta palavra, está crendo, é porque você passou por cima da opinião popular, da opinião de homens. Amém? Aleluia, não precisou autoridade para você crer. Amém? Você está se identificando com esta palavra. Glória a Deus. Graças a Deus. Que coisa, uma palavra está se abrindo no nosso meio. Já tínhamos lido, já tínhamos ouvido, mas ela tem se renovado de uma forma muito especial. Pena que, amém, está acabando, né? Mas semana que vem tem mais, para honra e glória do nosso Deus. Lembrando os irmãos, semana que vem o pastor estará conosco. Amém, graças a Deus. Não ore, crie uma atmosfera, convide seus familiares, convide almas para vir, amém, e com certeza Deus fará uma grande obra. Peço mais uma vez oração para os irmãos, amém, o pastor estará indo a Caxias, amém, essa semana, né, e peço oração por essa viagem para que possa ser uma bênção, irmão, ser uma bênção. Terremoto lá, naquela serra gaúcha lá, né? Louvado seja Deus. E as cadeias, tudo caindo, tudo, entende? As almas sendo libertas para a honra e glória do nosso Deus. Domingo é Santa Ceia. Domingo é a nossa Santa Ceia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também, irmãos, peço oração. Amém. Quando você orar, pelos irmãos de Mussum, pelos irmãos de Xangri-Lá, os irmãos de Osório, né? Lembrai-vos uns aos outros, né, de orar, né, irmão? E eu reforço, irmão, mais uma vez, quando os irmãos forem orar, orem pelo irmão Ezequiel, orem pelo irmão Felipe, orem por suas famílias, porque não é só um homem que está aqui pregando, a família é envolvida, irmão. Ela é envolvida, ela tem que entrar na atmosfera. Amém? Então, orem pelos seus filhos, orem pelas suas esposas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. São trabalhadores, são homens que amanhã estarão trabalhando, então, mas ao mesmo tempo têm um compromisso de plantar batatas e olhar para o alto, né? E pela graça de Deus, Deus tem os conservado. Deus tem os conservado. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Bendito Pai, nós te agradecemos por este culto sobrenatural, Deus, e pela palavra estar se abrindo no nosso meio, Senhor Jesus Cristo, e nos posicionando, Pai, e nos identificando num momento tão oportuno, Deus.
aonde o diabo tem lançado amnésia, amém, em nossos irmãos, mas Deus, aprove a Ti, ó Pai, nos colocar sobre uma rocha firme, e como Teu Filho bradou aqui nesta manhã, queremos ir contigo, Pai, dá-nos força para entrar e sair, Senhor, e que a nossa mão se apegue à Tua espada, Deus, até se tornar uma, Senhor, e que nossa vida Te agrade e Te exalte, Pai. Conserva, amém, eu e meus irmãos em Tua presença nesta semana, Pai. Amém, e que Tua misericórdia se renove a cada manhã, Deus. E que os dardos inflamados do inimigo, que serão atirados, Pai, para o inferno, amém, não está contente com Tua obra, Pai, possam perder poder, Senhor, diante do Teu povo, Pai. Porque isto é uma promessa Tua, Pai, que as portas do inferno não prevaleceriam contra o Teu povo, contra a Tua igreja, Pai. E somos um povo que não tem medo de reclamar as Tuas promessas, Deus. Porque sabemos que o Teu cetro está estendido a nós, amém, mais uma vez neste tempo final. Senhor, guarda os Teus filhos, Senhor, e que essa palavra se multiplique em suas vidas, como o pão e o peixe foi multiplicado naquele monte, Pai. Senhor Jesus Cristo, que possamos ser de segunda-feira e ver esta palavra crescendo, esta palavra nos movendo, Senhor, a sermos mais fiéis a Ti, Pai. Obrigado por tudo, Senhor Jesus Cristo, e ansiamos, Senhor, cada vez mais, Senhor Jesus Cristo, em ouvir mais de Ti e aprender mais de Ti, Pai. Obrigado por tudo, é o que nós Te pedimos, Senhor, humildemente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Abraço, irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e estamos despedidos. Amém. No nome